Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre mudança de mentalidade, construção de patrimônio, objetivando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre 4 fundos imobiliários ruins. Isso mesmo, são 4 fundos imobiliários que levam o teu patrimônio para baixo. Então a minha intenção é mostrar para vocês, para que tomem o conhecimento e passem longe de tais fundos imobiliários. Junto a isto, também mostrarei para vocês o pior ativo da minha atual carteira de fundos imobiliários. É isso mesmo, pessoal. Aqui eu mostro o que é bom e também mostro o que é ruim, para que sirva de exemplo e lição e você não caia nos mesmos erros que eventualmente eu possa ter caído. Então aqui, pessoal, já na tela do meu computador, na minha carteira de fundos imobiliários, eu possuo atualmente 11 ativos, um valor ali de R$ 149.789,80. A carteira está variando positivamente 1,68% e a rentabilidade, que é quando leva-se em consideração o aporte dos proventos, está ali em 26,29%. E olhando aqui, pessoal, os meus ativos, veja que eu tenho desde o BTLG11 até o Fiagro KNCA11 e veja que todos têm uma rentabilidade positiva. Porém, alguns têm uma pequena variação negativa. É o caso do MXRF11 com uma pequena variação, é o caso do TRX F11, também uma pequena variação, e temos o VGHF11 com uma variação mais robusta. Este é o pior dos meus ativos em carteira. Pegando aqui uma calculadora, pessoal, vejam que eu possuo 1.600 cotas desse fundo imobiliário. Então vamos lá. As 1.600 cotas vezes o preço médio que eu paguei por ele, R$ 8,62, significa dizer que eu investi, eu tirei do meu bolso R$ 13.792. E se nós olharmos atualmente, eu não possuo os 13.792. Eu possuo R$ 12.320 por conta da queda das cotas, o que gera esta variação negativa. Pessoal, uma vez mostrado e dito o que acabei de mostrar e dizer, o vídeo de hoje é exatamente quanto nós teríamos atualmente se houvéssemos investido aqueles mais de R$ 13.000 em cada um dos 4 fundos imobiliários que eu denominei de ruins. Vamos olhar. Então, de volta, pessoal, ao meu computador, os 4 fundos imobiliários são o HCTR11, o IRDM11, o DEVA11 e o VSLH11, além do meu pior ativo, que é o VGHF11. E quando acessamos aqui o HCTR11, veja que eu estou utilizando a cotação padrão, que é aquela que não considera o reinvestimento dos proventos. E ao investir R$ 13.792 há 5 anos atrás no HCTR11, aqui estão 5 anos, veja que o nosso dinheiro teria evaporado. Isso mesmo. Nós teríamos hoje um valor de R$ 2.417,92. Tome nota, esse é o resultado do HCTR11 num período de 5 anos.
Agora, pessoal, quando olhamos o IRDM11, famoso irídio, também pelo período de 5 anos, olhando a cotação padrão, o nosso valor caiu ali praticamente pela metade, de R$ 13.792, caiu para R$ 7.094,78. Agora, olhando o DEVA11, também por um período de 5 anos, a mesma cotação padrão, os mesmos R$ 13.792, nós teríamos hoje um valor de R$ 2.648,45. Indo agora para o VSLH11, também cotação padrão, 5 anos, os nossos R$ 13.792 valeriam, senão, R$ 2.972,32. Pessoal, vejam que nem de perto o valor que nós aportamos está ali. O que estamos vendo é como a areia sendo levada pelo vento. É o dinheiro esvaindo-se e indo embora. Por isso, quero alertá-los sobre a necessidade de explorar, de estudar, de examinar antes de investir o seu suado dinheiro, seja no ativo A, no B ou em qualquer outro. Mas espere e veja comigo que ainda precisamos olhar o VGHF11, e esse eu tenho em carteira. E aqui de volta, pessoal, já no VGHF11, também a cotação padrão, considerando os últimos 5 anos, R$ 13.792, e estaria hoje em nossa carteira R$ 10.728,65. Veja que, mesmo o VGHF11 também perdendo valor, ele ainda está bem à frente dos 4 fundos imobiliários recém-expostos na tela do meu computador. Ednardo, mas aqui você está mostrando que 13 mil seriam hoje 10 mil. Porém, quando você mostrou a sua carteira, lá você tem R$ 12.320 e não os 10 mil e alguma coisa. Por quê? Isso se dá pelo fato de que eu invisto no VGHF11 desde janeiro de 2023, ou seja, ainda não fazem 3 anos que eu invisto nesse fundo imobiliário. E o que nós estamos olhando lá é o resultado dos últimos 5 anos. Por isso que eu não estou aqui com os 10 mil lá mostrado, porque eu não tenho este ativo há 5 anos. Pessoal, eu estou mostrando essas informações para vocês porque é muito comum, ao iniciarmos a nossa jornada no mundo dos investimentos, que nós peguemos um fundo imobiliário e olhemos para esses indicadores. O dividend yield, o yield dos últimos 5 anos. Veja que todos eles são fundos de papel e todos eles investem em títulos e valores imobiliários, à exceção do VGHF11, que além de títulos e valores imobiliários, ele também investe em outros fundos imobiliários. Mas voltando aqui, pessoal, quanto ao yield, veja que todos eles têm um dividend yield bastante atrativo. E é aí que mora o perigo se você se ativer somente a essa informação. Veja que o IRDM11 dá um retorno de 15,82%, que o HCTR11 te entrega 17,75%, que o DEVA11 te entrega 19,01%, e o que VSLH11 te entrega 15,27%. Até mesmo aquele que eu possuo em carteira tem entregado um alto dividend yield de 14,03%. E aqui você olha o ano e vê esses números bem elevados. Mas ao longo de 5 anos ele vem mantendo, ou é só
no último ano que ele está pagando bem. Aí você vem olhar os 5 anos e vê que todos eles pagam sim bons dividendos ao longo dos anos. E aí o fundo pagando um alto dividendo, você vai e olha se ele está ou não descontado. E aqui você vê descontado, mega descontado, aquele que eu possuo em carteira descontado, mega descontado e mega descontado. E o desavisado já vai coçando a mão para aportar suas reservas, o seu suado dinheirinho nesses carinhas. Ednardo, estamos entendendo tudo que você está mostrando. Dividend yield alto, bom desconto, grandes retornos sendo entregues, e entendemos o que você falou da desvalorização. Mas os proventos, esses yields elevados, não compensam essas desvalorizações? Vamos ver. E voltando aqui, pessoal, quando a gente olha agora a comparação da rentabilidade dos 4 cidadãos, mais aquele que eu possuo em carteira, também para um período de 5 anos, agora colocando os proventos na conta, se nós tivéssemos investido R$ 13.792 há 5 anos atrás, veja que aqui ele diz: o valor considera o reinvestimento dos dividendos. No caso aqui, fundos imobiliários, o reinvestimento dos proventos. Veja que o HCTR11, 13.000, se transformaria em R$ 4.046. No DEVA 11, esses 13.000 se transformariam em R$ 6.045. No IRDM11, os 13.000 se transformariam em R$ 9.632. E o VSLH11, os 13.792 se transformariam em R$ 5.334,75. E aquele que eu possuo em carteira, o meu pior ativo, os R$ 13.792, seriam hoje, com os proventos, R$ 20.190,11. Aqui estão os fundos imobiliários. Aqui está o valor que nós investimos, qual é o valor da cotação atual, se considerados 5 anos, a rentabilidade, que nada mais é do que a cotação atual mais os proventos recebidos ao longo dos 5 anos. E aqui está o resultado final. O que você investiu, R$ 13.792 no HCTR11, hoje você tem um prejuízo de 70%. No VSLH11, hoje você tem um prejuízo de 61%. O DEVA 11, você tem um prejuízo de menos 56%. No IRDM 11, você teria um prejuízo de menos 30%. No VGHF 11, o seu valor hoje estaria positivo em 46%. Viram aí, pessoal? Muitas das vezes, o que nós encontramos na internet são coisas boas, são 1000 maravilhas. Poucos vão te mostrar a realidade, mas eu quero ser franco, honesto e transparente com vocês. Os 4 FIIs que eu denomino de ruins, eu não tenho e nunca tive nenhum deles em minha carteira. Tenho o VGHF11, é o pior ativo dentre todos os ativos que possuo. Num período de 5 anos, ele está em 46% positivo. Veja que ele ainda tira dinheiro daquele valor que eu aportei do meu bolso. O ideal é que investamos em ativos aonde a cota não desvaloriza e aonde os proventos são abundantes. Aí sim, esta é a receita do sucesso. O vídeo de hoje era isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez,
Fico muito agradecido por todos quantos assistirem a este conteúdo. Em breve estarei de volta. Um forte abraço e até logo!